de público mais uma vez, o torcedor do São Paulo apoiando a sua equipe. E como aconteceu no sábado passado contra o Vasco com gols no final do jogo, hoje o São Paulo venceu de virada, com gol também, lá nos acréscimos. Leve, o ambiente mudou com o Dorival Júnior. Agora são 11 partidas desde que ele assumiu, São Paulo invicto, São Paulo com 7 vitórias, um São Paulo que sofre poucos gols, que tem produzido ofensivamente, que está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Óbvio, a rodada ainda não terminou, mas com essa vitória está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, está na liderança do seu grupo na Copa Sul-Americana e encaminhando uma vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Ou seja, mudou completamente a pauta quando se fala de São Paulo, desde que o Dorival Júnior chegou, né? Ele muda o ambiente, ele melhora a equipe coletivamente e desenvolve jogadores. Hoje todo mundo é importante. Alguns jogadores que estavam de lado, Abel, hoje são jogadores importantes que estão desenvolvendo bom futebol, fruto do grande trabalho do Dorival Júnior. Um deles, o Marcos Paulo, que até chegou a fazer o segundo gol hoje, mas estava em posição de impedimento. Agora, o goleiro Rafael, de novo destaque no São Paulo. O Goiás teve a oportunidade de fazer o segundo gol. O Rafael fez pelo menos 2 grandes defesas, vem se destacando nesse São Paulo, nessa sequência de 11 jogos de invencibilidade sob o comando do Dorival Júnior. O São Paulo sofreu muito com a posição, né? Você tem ali a marca, o símbolo de Rogério Ceni como goleiro, e agora o Rafael indo muito bem. Início dele até agora, sempre que exigido, trabalhando, sendo decisivo, quando a defesa não consegue cortar e se organizar, ele está lá dando conta do recado. Hoje ele fez algumas boas defesas, novamente, salvando o Tricolor no Morumbi. Vamos ao estádio do Morumbi, palco da vitória do Tricolor por 2-1 de virada. Mendel Bidlovski está lá e acompanhou tudo de perto. Tudo bem, Mendel? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Abel, boa noite a todos. A torcida do São Paulo compareceu aqui no estádio do Morumbi, 45.429 torcedores. São Paulo que tem uma média de cerca de 40 mil torcedores por jogo na temporada, maior da história do São Paulo. E a torcida do São Paulo comemorando bastante esta vitória do São Paulo. Como vocês disseram, o São Paulo neste momento ainda tem a sequência da rodada. Na terceira colocação, pode terminar a rodada no G4 do Campeonato Brasileiro. São Paulo que muito forte em casa e tem uma sequência agora, né? Essas 9 partidas, 7 em casa, depois de um momento muito desgastante do São Paulo. Teve viagem para Recife, viagem para Fortaleza, essa viagem para Venezuela, para o jogo da Sul-Americana, muito complicado. São Paulo só teve um treino completo, assim, com o time completo na semana, que foi ontem para essa partida contra o Goiás. Então, uma vitória muito comemorada do São Paulo. Essa sequência do São Paulo, né? São 11 jogos com o Dorival Júnior, 12 jogos sem perder, né? Contando o jogo contra o Puerto Cabello antes, o último jogo do Rogério Ceni, antes da chegada do Dorival Júnior. São 12 jogos sem perder, 8 vitórias, 4 empates. E aí 11 jogos com o Dorival Júnior. Rafael, claro, destaque, fez muitas defesas importantes na partida, garantindo essa vitória do São Paulo. E o David, né, que entrou depois de um longo tempo parado aí com um trauma no joelho, ele disse na saída de campo que poderia até ter sido uma lesão pior, uma lesão complicada, poderia ter um rompimento do ligamento cruzado, fez um tratamento muito difícil para voltar, voltando e fazendo o gol da vitória do São Paulo, como eu disse, muito comemorada aqui no estádio do Morumbi. Daqui a pouco a gente volta aqui para ouvir então os personagens depois da vitória do São Paulo de virada 2-1 contra o Goiás aqui no estádio do Morumbi, Abel. Legal, Mendel Bidlovski ao vivo lá do estádio do Morumbi. Você já tinha falado um pouco do David, que foi um pedido do Rogério Ceni, trabalhou com ele no Fortaleza, muito criticado, porque atuou mal em algumas partidas ainda sob o comando do Rogério Ceni, mas mais um jogador do São Paulo que ganha confiança nesse momento importante, nessa sequência vitoriosa do time, né, Fernando? O Dorival ele é sempre muito certeiro, muito pontual nessa gestão. Todo mundo é importante. É só a gente ver, por exemplo, que o Caio Paulista está jogando muito bem, produzindo bastante. O Gabriel Neves, que era um jogador que estava de lado com o Rogério Ceni, agora importante hoje saindo como titular, né? Importante ditando o ritmo ali no setor de meio campo, né? E o David também. Para ele é muito importante, porque ele tem também uma marca da confiança do Rogério Ceni e agora o Dorival vai tentar trabalhá-lo, né? A gente vê que é a força do coletivo, é a força do elenco e do trabalho do Dorival Júnior, né? Vários jogadores se recuperando, isso é muito importante, né? Como ele consegue causar algum tipo de impacto na parte mental dos atletas não é novidade. Quando a gente fala de Dorival Júnior, a gente fala de um técnico competente,
na estratégia, na parte tática, nas ideias, mas também um técnico que vai muito bem nesse controle de vestiário na gestão. Vamos voltar ao estádio do Morumbi. Pablo Maia, autor de um dos gols da vitória do São Paulo, já está falando na zona mista. Sim, fico muito feliz de estar ajudando o São Paulo, esse é o meu ponto forte. Venho trabalhando cada dia mais para buscar evolução e fazer gols. Esse é um time que não desiste, né? Uma vitória contra o Vasco nos acréscimos, hoje igualmente. Mesmo quando há dificuldades, o time continua insistindo ali. Sim, igual eu falei, eu acho que a gente está com o mesmo pensamento, tá um se entregando pelo outro, um apoiando o outro. E acho que a gente está um ajudando o outro até o final e estamos, graças a Deus, conseguindo as vitórias. O São Paulo chega a 11 jogos de invencibilidade, muito se fala sobre ele ser um cara bom, né, de vestiário, além de muito bom também para armar o time, resolver os problemas de uma equipe. Na tua opinião, qual o maior mérito dele nessa boa sequência do São Paulo? Olha, o trabalho dele vem ajudando a gente bastante no dia a dia, a confiança que ele passa para todos os jogadores, que todos os jogadores se sintam importantes. Eu acho que isso daí a gente fica bem, fica confiante para que quem entra dentro de campo dá o seu melhor para ajudar o São Paulo. O que mudou ali no intervalo, que no primeiro tempo o São Paulo começou bem, mas depois não estava mais conseguindo criar? O que mudou ali no intervalo que o São Paulo voltou muito bem na segunda etapa? A gente chegou no vestiário, todo mundo colocou a cabeça no lugar, manteve a calma, falou que tinha mais 45 minutos de acréscimo para que a gente pudesse reverter esse placar.